Bigfoot, o monstro do Lago Ness. Por que é que estas criaturas que talvez nem existam nos fascinam tanto? Nesta análise, vamos mergulhar nisto e talvez descobrir que a busca por monstros não é bem sobre os animais em si, mas sim sobre os limites do nosso próprio conhecimento e a forma como olhamos para o mundo à nossa volta. E esta citação, bem, ela acerta em cheio num ponto central. A mesma evidência, um osso antigo, uma sombra na água, pode contar histórias totalmente diferentes. Onde os antigos viam um herói da mitologia, nós as vemos um dinossauro. O que é que mudou? Não foi o osso, foi a nossa maneira de ver. E é essa história de interpretação que vamos explorar. Então, vamos começar a nossa viagem nas margens do mundo que conhecemos. Esta primeira secção é como se fosse um catálogo global de criaturas que supostamente vivem nas fronteiras dos nossos mapas. E começamos nas profundezas misteriosas das águas. Pensem nisto. Os nossos oceanos e lagos profundos continuam a ser, de certa forma, a última grande fronteira do planeta. São vastos, em grande parte inexplorados, o que os torna no berço perfeito para as lendas mais antigas e persistentes da humanidade. A lista, claro, é lendária. Temos o famoso monstro do Lago Ness, que muitos imaginam ser um plesiosauro sobrevivente. Temos a serpente marinha avistada pela tripulação do navio HMS Daedalus, em 1848, um relato super detalhado para a época. A lula gigante, que já foi mito e hoje sabemos que é real. O Mokelembembe, um suposto dinossauro vivo no Congo. E, claro, a carcaça do Zuiomaru, que em 1977 deixou toda a gente a perguntar-se: era um monstro pré-histórico ou apenas um tubarão em decomposição? Ok, das profundezas da água, vamos agora para as vastas e indomadas terras selvagens, as altas montanhas, as florestas densas, lugares onde a presença humana ainda é muito leve. E em terra? As lendas são igualmente icónicas. Do Yeti dos Himalaias ou Bigfoot norte-americano, claro. Mas também há casos históricos, como a temível besta de Gévaudan que aterrorizou a França no século XVIII. E mistérios que chegam a tocar na ciência, como os restos da preguiça gigante encontrados na Patagónia, que pareciam tão frescos que levantaram a hipótese desta criatura pré-histórica ter sobrevivido até há bem pouco tempo. E, finalmente, olhamos para os céus. É aqui que os relatos de criaturas impossíveis desafiam mesmo a nossa compreensão do que pode, ou não, voar. Os relatos aéreos são talvez mais raros, mas não são menos intrigantes. Temos o congâmato da África Central, que é descrito como um pterossauro vivo, e o lendário Thunderbird, a ave gigante das tradições nativas americanas, cujos avistamentos continuam a surgir ainda hoje. Então, temos esta galeria incrível e global de criaturas. Mas isto leva-nos à pergunta-chave, não é? Como é que passamos de histórias fascinantes a conhecimento real? É aqui que entra o grande desafio da evidência. Basicamente, a evidência em criptozoologia costuma cair em duas categorias. Por um lado, temos o testemunho ocular. Relatos como o da tripulação do HMS de Daedalus são fascinantes, mas são por natureza subjetivos. São memórias e é impossível verificá-las. Por outro lado, temos os vestígios físicos. Uma carcaça misteriosa como a do Zuiomaru é algo que se pode tocar, é tangível. Mas o problema é que muitas vezes decompõe-se ou é tão estranha que não se consegue classificar antes que a ciência possa dar uma resposta final. No fundo, todo o desafio científico da criptozoologia pode resumir-se a esta ideia: separar o sinal do ruído. O sinal seria a informação que realmente aponta para um animal verdadeiro. O ruído é todo o resto: enganos, fraudes, exageros, más interpretações. A tarefa crucial de qualquer investigador é conseguir filtrar este ruído todo para ver se, no meio de tudo, ainda resta algum sinal. E para lidar com isto a sério, a biologia por si só não chega. É aqui que talvez precisemos de ir buscar algumas ferramentas à filosofia, para nos ajudar a pensar de forma mais clara sobre estas alegações extraordinárias e sobre o que é, afinal, a evidência. E o ponto de partida tem de ser uma boa dose de ceticismo, algo que o filósofo René Descartes articulou na perfeição. O que ele defendia era que devemos ser tão cautelosos com coisas que são apenas incertas como somos com coisas que são claramente falsas. Ou seja, é preciso exigir um padrão de prova muito alto para alegações extraordinárias. Então, como é que se pode avançar de forma racional? Bem, usando uma ferramenta lógica chamada inferência para a melhor explicação. Vamos ver como funciona. Passo 1. Consideramos a evidência. A tal carcaça do Zuiomaru. Passo 2. Propomos hipóteses. Será um plesiosauro pré-histórico ou um tubarão-frade em decomposição? Passo 3. Avaliamos. A hipótese do tubarão-frade encaixa-se perfeitamente no que já sabemos de biologia e de composição. É a explicação mais simples. A do plesiosauro exige que se reescreva grande parte da biologia. E assim, passo 4, aceitamos, provisoriamente,
a do tubarão frade como a melhor explicação. E há um conceito do filósofo Immanuel Kant que parece feito para isto. Ele fez a distinção entre o fenómeno, o mundo como ele nos aparece, e o númeno, a realidade por trás das aparências. Cada avistamento de um criptídeo é um exemplo perfeito disto. Vemos uma forma na água, uma foto desfocada, isso é o fenómeno. Mas o que é o númeno, a coisa em si? É um tronco? É um animal que já conhecemos ou é algo totalmente novo? Esta distância entre o que vemos e o que realmente lá está mostra que nunca podemos ter a certeza absoluta de que a nossa percepção corresponde à realidade. Isto tudo mostra, de uma forma fantástica, como a nossa interpretação da evidência é um processo histórico. Nos tempos antigos, um crânio de mamute fossilizado era visto como os restos de um ciclope. Muitos séculos depois, nos séculos XVIII e XIX, esses mesmos ossos foram reexaminados e deram origem à paleontologia. Hoje, a criptozoologia pergunta se algumas destas lendas antigas não se baseiam em criaturas pré-históricas que sobreviveram. A evidência, o osso, não muda. O que muda é a nossa forma de a compreender. Então, com todos estes desafios de evidência e de interpretação, a pergunta que fica é: por que é que continuamos a procurar? O que é que esta busca persistente nos diz, não sobre os animais, mas sobre nós próprios? Bem, uma razão, e uma razão bem simples, é que o nosso mundo ainda não está todo no mapa. Todos os anos a ciência descreve formalmente mais de 1000 novas espécies. A era da descoberta está muito longe de ter terminado. E para se ter uma ideia da escala, basta olhar para este gráfico. Conhecemos cerca de 2 milhões de espécies, mas as estimativas sugerem que pode haver muitos milhões por descobrir. Com tanta vida ainda desconhecida, a ideia de que um grande animal possa ter escapado à nossa atenção não é assim tão fantasiosa. Torna-se quase uma possibilidade estatística. Mas talvez haja algo mais profundo. Numa era em que a ciência parece ter uma explicação para quase tudo, talvez a busca por monstros seja também uma busca por mistério. Um desejo de reencantar o mundo, de encontrar um pouco de maravilha num lugar que por vezes nos parece demasiado conhecido e explicado. E isto leva-nos à nossa pergunta final. Será que a busca por monstros é, na verdade, uma caça a novos animais ou é uma caça aos limites da nossa própria compreensão? Talvez, ao procurar por monstros, o que realmente esperamos encontrar seja um reflexo do nosso próprio desejo de um mundo que é maior, mais estranho e mais maravilhoso do que aquele que já conhecemos.